Olá, meu nome é Joelma Santuza. Irei apresentar esse trabalho referente à atividade online 1 da disciplina de ética. O trabalho trata sobre os conceitos de ética e moral. O conceito de ética e moral, muitas vezes, eles são confundidos, mas eles não são a mesma coisa, apesar de tratarem da mesma temática. Então, qual a diferença entre moral e ética? A moral, ela é um conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo numa comunidade. Além das normas, abrange também as crenças e valores que determinam o comportamento a ser aceito, esperado e incentivado em uma sociedade. Refere-se à nossa ação e nossa conduta. É uma coisa prática, trata do certo e do errado. É cultural e temporal. Já a ética é um estudo e reflexão sobre a moral, de como ela se fundamenta e se aplica. A ética é algo teórico, universal e permanente. A moral pode ser entendida como um conjunto de práticas cristalizadas pelos costumes e convenções históricos sociais. E a ética, ela pode ser considerada como regras de condutas reconhecidas por associações ou organizações em relação à vida humana. Aqui eu separei alguns quadrinhos com atitudes antiéticas e imorais. Então, no primeiro quadrinho, Maria ela joga o papel de bala no chão. O segundo quadrinho é Chico, que estaciona em vaga preferencial. O terceiro, João, que fura a fila na balada. E o quarto quadrinho, Tonho, que desvia dinheiro público para sua conta na Suíça. Então, todos os 4 personagens aqui, eles estão praticando atitudes que são tanto antiéticas como imorais. Eu trouxe aqui uma história para que a gente possa analisar, a história do bom samaritano, é uma história bíblica. Nessa história, Cristo relata que certo dia, um homem comerciante, ele decidiu fazer uma viagem e durante a viagem ele foi assaltado e bastante ferido. A gente pode ver aqui na figura 1. No quadro, na figura 2, nós podemos ver que depois de um tempo, um homem, nesse caso um sacerdote, ele passou pelo caminho, avistou o homem ferido, que pediu socorro, mas depois de abençoá-lo, seguiu em frente seu caminho. No terceiro quadrinho, nós verificamos que, algum tempo depois, outro homem passou pelo caminho, nesse caso aqui, um levita, conhecedor da lei, mas, ao passar pelo caminho, preocupado com sua própria segurança, decidiu seguir em frente e deixar o homem para trás. E no quarto quadrinho, vemos que um homem parou para auxiliar o homem ferido. Esse homem aqui é o chamado samaritano, e ele foi o único que se compadeceu do ferido. E é estranho porque os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus, e esse homem que estava machucado era judeu. Mas mesmo assim, seguindo seus princípios e a conduta, a moral, ele parou e socorreu aquele homem, mesmo que existisse entre os povos que eles representavam uma certa intriga. Outro ponto interessante a ser discutido aqui nessa ilustração é que, apesar do sacerdote e do levita não terem parado, a atitude deles não foi antiética. Eles se preocuparam mais com o seu bem-estar, mas eles não tiveram uma atitude que fosse contrária à ética, apesar de ter sido, no caso, imoral, não ter ajudado aqueles homens, já que os costumes do povo, da lei de Deus, era que deveríamos amar o nosso próximo. Quais seriam as atitudes éticas e moralmente aceitas? Vamos dar alguns exemplos. Não colar nas avaliações, ser assíduo, pontual, não praticar bullying, não ficar com coisas alheias, cuidar de idosos, respeitar regras de trânsito, não adotar atitudes violentas com animais e pessoas. Essas são as práticas que são moralmente aceitas e são éticas. Para finalizar, após nosso breve estudo sobre moral e ética, concluímos que
tanto uma como outra, elas são indispensáveis para o bem-estar social.